Olá amigos, amigas do Grupo Espírita Paulo e Estevão, todos os internautas que estão participando aqui conosco, que vão participar conosco dessa transmissão, desse momento. Comigo uma grande alegria de poder estar mais uma vez com Paulo e Estevão, instituição que eu tenho um carinho muito especial em Fortaleza, instituição que já tive a oportunidade de realizar seminários presenciais na capital cearense. E uma alegria imensa, de nesse período a gente trazer um tema, e o tema é belíssimo, Acho que vocês que estão participando aqui tiveram a oportunidade de verificar no cartaz, no banner de divulgação, o nosso tema. E quando o nosso amigo Hamilton perguntava sugestão de tema, que fosse um tema que alegrasse a alma, que levantasse o astral, que nos apontasse um caminho de luz. Então eu achei muito interessante essa frase que creditam a Francisco de Assis. É o tema da nossa palestra hoje, diz: um único raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras. Um único raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras. Eu me recordo, há alguns anos atrás, creio que uns 3, 4 anos atrás, houve um movimento, especificamente na doutrina espírita, das instituições preocupadas com o alto índice de suicídio. Quase todas as casas espíritas no Brasil inteiro e até no exterior passaram não apenas no Setembro Amarelo, mas em vários meses do ano abordando a temática suicídio. Eu mesmo tive a oportunidade, a convite de inúmeras instituições de vários estados, fora convidado para abordar a temática. E ao longo de alguns meses, falando sempre sobre o suicídio, algo me inquietava, algo me incomodava. Claro que era importante a gente ter abordado o suicídio, sobretudo pela verdadeira epidemia que graça, infelizmente, ainda no mundo, em vários países. O índice de suicídio é elevadíssimo, acompanhando o crescimento do índice de casos de depressão. Mas o que é que me inquietava tanto? Eu fazia as palestras com muito ardor, com muita vontade, com muito anseio, com muito desejo de mostrar para as pessoas que havia solução para os problemas. Que matar-se não era uma solução, muito pelo contrário. Era um caminho de maior cota de sofrimento, de dor, maior cota de desespero. Foi válido, foi útil. E é útil que abordemos a questão do suicídio. Mas eu terminei por perceber o que é que estava me incomodando tanto. E foi particularmente, inclusive, a minha esposa, ela fez uma observação sobre isso, que era algo que eu sentia, mas eu não tinha precisado ainda. E ela, Luciana, ela me falou exatamente que ela estava exausta, se sentindo aflita, de tanto ser a mesma temática sobre o suicídio. Aí entra a força do pensamento, a repetição das palavras, e eu comecei a refletir que de tanto a gente abordar, poderiam chegar numa overdose, sem falar que existiriam aquelas pessoas mais frágeis, que de um momento para outro poderia, de tanto estarmos abordando a temática, se interessar por ela no aspecto negativo. Isso devido à fragilidade das pessoas. Então, comecei a refletir e meditar que era importante a gente dar um equilíbrio ao processo das abordagens sobre o suicídio. E mesmo continuando a abordar suicídio, poderíamos fazê-lo com outro ângulo, uma outra posição, numa construção mental que pudéssemos não apenas mais falar do que acontece com o suicídio após a morte, não apenas falar ou expressar a ideia de que matar-se jamais não é solução. Claro que isso poderia voltar a ser enfatizado. Mas mostrar, por exemplo,
a importância de descobrir o sentido da vida, a alegria de viver, os caminhos para a solução, ou seja, abordaríamos a importância de não desistirmos da vida física, mas através de ângulos altamente positivos e diferenciados daquilo que habitualmente nós abordávamos. Então, da mesma forma como eu tive essa experiência lá atrás sobre o suicídio, nós podemos dizer que na atualidade, neste período da pandemia, onde os meios de comunicação massificam notícias dolorosíssimas de perdas, de angústia, aumentando consideravelmente os medos, os temores, as ansiedades, síndrome de pânico e até casos que já está comprovado estatisticamente de pessoas que chegam ao ápice de tirar a própria vida. Então nós começamos a parar e refletir que nós já abordamos muito sobre a pandemia. Há muita informação nas redes sociais espíritas, tratando através de palestras, através de mensagens, através de bate-papo, com a propriedade de tantos expositores maravilhosos, e ao mesmo tempo trazendo o conteúdo espírita a respeito da calamidade, das mortes coletivas, a respeito da transição da Terra. Então é hora de pararmos, penso eu, e por isso nós sugerimos este tema, para colocar neste momento difícil que a nossa humanidade está atravessando, a alma do cristianismo, uma essência que pertence à doutrina libertadora da Boa Nova, que é a alegria de viver que desperta a mensagem do Cristo naquele que se deixa internalizar por ela, naquele que absorve e joga o seu conteúdo para a sua intimidade. Não por acaso, quando estávamos vivendo no período medieval, a Idade Média, que foi um período de grande obscurantismo cultural, intelectual, moral, espiritual e até religioso da humanidade, um período de trevas, de peso de ideias, neste período tão difícil, onde tudo era pecaminoso, onde o Satanás parecia ser hegemônico, onde os próprios cultos religiosos tinham uma atmosfera psíquica carregada, onde a soturnidade, a fisionomia carrancuda dos representantes da lei, no intuito de dar uma ideia de gravidade e seriedade, muito mais imprecava contra a vontade de viver das pessoas, passando a ideia de que seguir a Deus era caminhar para a melancolia, para a tristeza, para o abatimento. Então, neste período medieval aparece uma figura ímpar, um espírito de alta hierarquia, que em aparecendo na Terra, naquele período medieval, faz-nos reviver a alegria da boa notícia trazida por Jesus, a Boa Nova. E este ser magnífico de consciência crística, esse ser de coração cósmico, aparece e começa a cantar o Evangelho, começa a apresentar o Evangelho de uma maneira feliz, sorridente pelas ruas de Assis, na Úmbria, na Itália. E ali estava Giovanni Bernardone, Francisco de Assis, mostrando uma linha, uma postura diferente de toda aquela base comum que era predominante na religiosidade. Não mais a fisionomia soturna dos monges, dos cardeais, dos papas, mas sim a fisionomia leve, feliz, sorridente de Francisco, demonstrando que o amor era luz, luz é leveza. Como Pablo Neruda bem colocava, leve como a farinha e a luz. Leve como a farinha sobre as águas, a luz na atmosfera. Então o pensamento poético de Pablo Neruda, o grande poeta do Chile, também era refletido na fisionomia irradiante, nas palavras, no cântico, no sorriso, na leveza, na simplicidade da pobreza de Francisco.
Então ele foi uma estrela iridente, um sol de primeira grandeza na grande noite do período medieval da Terra. Então, da mesma forma como Francisco diferenciou-se em dois aspectos fundamentais na história da cristandade. Primeiro, pelo seu grande amor ao próximo, à vida, à natureza. É, portanto, o pai da ecologia, a preocupação com o ambiente, com a interligação. Francisco foi também aquele que antecedeu, foi vanguarda, antecedeu as próprias descobertas da física quântica, que a física moderna diz que nós estamos interligados, tudo está ligado a tudo. E Francisco, quando ele dizia irmão sol, irmã lua, irmão vento, irmão lobo, ele estava mostrando que sentia uma empatia por todos os elementos da natureza. Ele se sentia vinculado a todas as manifestações da vida e a todo o processo criador de Deus. Então Francisco, a sua mente cósmica, a sua mente de amor crístico, a sua alma de alta sensibilidade, estava vinculado, estava próximo, e por isso ele amava tanto os seres, as coisas, as pessoas, porque de alguma forma ele se sentia refletido como espelho no outro, e o outro se refletia na sua alma. Francisco foi, sem dúvida alguma, um raio de luz na grande noite do período medieval. E da mesma maneira o Espiritismo aparece nos horizontes da humanidade, repetindo o surgimento de Jesus naquele período difícil. Há um pouco mais de 2000 anos atrás, na Galileia, o Império de Roma espalhava o terror. A pobreza e a miséria graçava em toda Israel. Dificuldades extremas surgiam aqui ou ali. Os impostos exorbitantes cobrados aos comerciantes e à população israelita causavam insegurança, medo e fome em muitos casos. E Jesus aparece. No meio da desesperança das pessoas, em meio à aflição de tantos, aos judeus que esperavam nas tradições do livro da Torá a presença do Messias, ele aparece e canta o amor. Ele aparece e fala: eu vos trago o evangelho, eu vos trago a notícia alvissareira, a boa nova, as boas informações, para que em meio às lutas e às dores possais ter esperança. Jesus não negava, claro que não podia negar, a sombra que envolvia tantos. Tanto é verdade que ele vivia em meio aos sofredores, aos angustiados, aos obsedados. Onde chegava que havia atuações espirituais infelizes na coletividade ou em individualidades, lá estava ele amando. E quando afastava as entidades infelizes, aquelas pessoas que eram vítimas do processo obsessivo, ao se aproximarem dele, cheio de gratidão, Jesus os acolhia com um sorriso na face e com um transbordamento de ternura extraordinário. Não vamos esquecer que a tarefa do Mestre começou em um momento de alegria nas bodas de Caná. Foi numa festa de casamento que Jesus realiza o seu primeiro prodígio conhecido pela história. E encerra a sua participação no planeta também no momento de felicidade, quando ele reaparece após o 3º dia da crucificação, para demonstrar que a imortalidade é uma lei de Deus, que ninguém morre. E ele então traz novo surto de esperança e de otimismo para os seus seguidores, para aqueles que lhe acompanhavam a trajetória. Ele então, ao reaparecer, ao mostrar para Tomé, para Tiago, para Bartolomeu, para Pedro, para João, para Ananias, para Verônica, Judite, Marta, Lázaro, Maria,
ao se apresentar para todos eles, enchia o coração de todos que estavam completamente deprimidos pelo acontecimento da cruz. Ele aparece e a partir daquele instante o martirológio deixou de ser um peso e passou uma alegria de viver, sem qualquer masoquismo. Deu um bom ânimo na alma dos seus seguidores. Eles ficaram tão felizes que criaram uma coragem transcendental, coragem para enfrentar os desafios, coragem para vencer os empecilhos, coragem para vencer a si próprios, coragem para suportar as dores, coragem para ser feliz em um momento, às vezes, de tanta incompreensão e de tantas perseguições. Jesus conclui a sua presença aqui na terra em um momento extraordinário de luzes esféricas, quando ele envia os seus seguidores para que disseminem as grandes verdades para a humanidade, não sem antes alertá-los: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos rapaces. Mas aquele momento foi um momento de júbilo e de contentamento. Os discípulos que se convertiam naquele momento em apóstolos, porque discípulo é o que segue, que aprende com um sábio. Apóstolo é o que sai para divulgar as grandes verdades do sábio. Então os discípulos convertidos agora em apóstolos, cheios de uma alegria que o mundo não conhece, cheio de um júbilo que a mentalidade, a dimensão estreita da vida material não consegue conceber. Eles saem e, através da inspiração sagrada, cheios da certeza da palavra do Mestre, quando lhe dissera: não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque as línguas de fogo descerão sobre vós. E eles, inspirados, falavam em povoados ou em grandes cidades daquele período. Então, Jesus foi uma festa na alma. Apareceu no momento de sombras da humanidade. Fez a divisão entre o antes e depois dele. Estabelece o seu início de prodígios numa festa de casamento e encerra através da comprovação da imortalidade da alma. Posteriormente, eis que aparece Francisco também no momento trevoso da nossa humanidade. E espanta as sombras em volta através de uma forma diferente para aquele período de viver o cristianismo. Não diferente do cristianismo primitivo, mas diferente para o cristianismo do medievalismo. E ali Francisco contagiou multidões que viam naquela maneira dele falar com simplicidade e alegria a presença de Jesus para todos os sofredores, para os angustiados, para os aflitos, para os atormentados, para os infelizes. Então Francisco foi a alegria do Evangelho na alma sofrida do povo do período medieval, naquele distante 1200 e alguns anos. Ali então aparece novamente a verdade da religiosidade sincera, porque a verdadeira religião, ela impregna os seguidores de alegria e de coragem. Mas, meus amigos, falando desta forma, nós vamos ver o Espiritismo aparecendo, também no momento extremamente conturbado da humanidade, no momento em que as religiões tombavam, tremiam, decaíam, porque a ciência avançava e entrava em choque com as revelações da Bíblia. A ciência aprofundava o seu conhecimento das leis da natureza e muita gente inteligente, sábios, se afastava da igreja tradicional, porque a igreja falava e não comprovava, a ciência comprovava aquilo que falava. Então parecia que era um tiro de misericórdia na asa da sabedoria trazida pelo conhecimento da religiosidade. Quando o Espiritismo aparece, agora não são os homens de carne que trazem a constituição da religiosidade. São os imortais, os invisíveis, os que se encontram na dimensão espiritual, que invadindo silenciosa e às vezes de forma até um tanto quanto bulhosa, desperta a alma dos seres humanos para a largueza da vida.
Este espiritismo que tem como proposta trazer de volta aquele cristianismo feliz. Feliz por quê? Porque é o consolador. Consola, aliviando vidas, socorrendo almas, prensando feridas, mas o mais interessante, o espiritismo consola, esclarecendo, e esclarece demonstrando pelos fatos que ninguém morre. E o mais interessante, o mais consolador, o espiritismo pelas bênçãos da mediunidade, vem nos demonstrar por fatos que reencontramos nossos entes amados, pai, mãe, filho, o irmão, o amigo querido, que partiu para a dimensão espiritual antes de nós, e quando nós deixarmos a terra, reencontramos a eles. Quer algo mais consolador? E para despertar mais felicidade no jardim da nossa vida, é necessário uma flor mais perfumosa no jardim da nossa existência, que é a certeza absoluta que vamos rever nosso avô, nossa avó, o pai, a mãe, o filho querido, que tantas lágrimas fez nos derramar diante da sua sepultura. Então o Espiritismo é Jesus de volta cantando a alegria de viver, dando-nos a coragem para enfrentar os nossos desafios, porque esta mesma doutrina trazida pelos imortais nos diz que não há injustiça na lei de Deus. Não há. Deus é a perfeição absoluta e, portanto, é absolutamente justo. Que tudo que nós vivenciamos e experimentamos está de acordo com o funcionamento da grande lei. E é esta mesma lei que o Espiritismo nos desvela, que nos fala: estamos aqui para aprender, para viver experiências, muitas delas amargas, porque a nossa condição espiritual solicita algo deste teor. Se fôssemos mais evolvidos, se fôssemos mais evoluídos, não estaríamos tendo necessidade de viver essas experiências no mundo como a Terra, a não ser que viéssemos em missão. Mas não é o caso da grande maioria. A grande maioria de nós vem em resgate, em aperfeiçoamento, em estado provacional. Mas mesmo assim, como é sagrada e como é bela a vida, como é importante viver, sentir esta alegria de viver. Então, neste período que nós estamos atravessando, esta mensagem larga de renovação e de vida, explicando-nos quem são estes que estão conosco em nossa família, dando-nos também a bússola para aprendermos a amar com desprendimento. Sim, amar com desprendimento. Porque, olha que contraditório, o amor é a grande lei do universo. É o caminho para a felicidade. No entanto, quantos conflitos e sofrimento pelo amor, falando especificamente do amor familiar, pais, filhos. Quantas vezes aquilo que deveria ser motivo de criarmos asas se torna motivo de criar algemas. Aquele sentimento filial, maternal, paternal, que deveria produzir altos voos aos corações envolvidos, lamentavelmente produz infelicidades, angústias, amarguras que não deveriam vingar. É porque ainda amamos com a posse. Amamos querendo ter, quando a mais bela expressão da vida é amar para ser. Ser o amor, ser o sentimento, ter o contentamento do afeto e derramar esta doçura sobre quem amamos. Porque a melhor forma de trazer quem amamos para a intimidade do coração é derramar essa doçura. É apresentar essa forma de respeito ao outro. E em consequência da lei de sintonia de afinidade, a doçura retorna. Claro que pode acontecer situações em que o retorno não é de imediato o que podíamos esperar, mas não importa. Nós também estamos exercitando a conquista do amor incondicional, para que aprendamos a sentir a alegria de amar, mesmo
que não sejamos amados ou compreendidos. Claro que estamos um tanto longe disto, mas estamos a caminho. Estamos a caminho. Esta mensagem espírita também chega neste momento das grandes transformações da Terra, quando as pessoas estão vitimadas, como vemos naturalmente, pelos receios, pelos temores da contaminação, intoxicadas pelo veneno dos meios de comunicação, que lamentavelmente exorbitam na sua forma de abordar as questões. Pessoas que estão completamente atormentadas, e eu estou me referindo com conhecimentos espiritistas, cristãs. Deixem de assistir isto e renovemos a nossa mente com o conhecimento, com o conteúdo libertador da Boa Nova, de retorno desta maneira que o Espiritismo nos traz. E aqueles que pertencem a outros segmentos religiosos também podem fazer o mesmo, porque Jesus é o mesmo em todos os segmentos. A suavidade, a delicadeza, a ternura da mensagem do Evangelho resplandece em todas as partes, em todos os núcleos. E as religiões são segmentos para que no futuro estejamos em síntese do equilíbrio, para experimentarmos a religião natural, a religião do universo, que é o amor. Esta é a religião por excelência, amar, sentirmos a leveza do amor, entendendo que nós estamos, por exemplo, atualmente, em um instante especial, sendo convidados cada um de nós a darmos o testemunho desta fé ardente em Deus, nesta fé ardente na nossa imortalidade, nesta fé ardente no bálsamo que desce dos céus, como orvalho bendito para alcançar os que mais padecem. E não apenas nos que padecem em função da problemática do coronavírus, da pandemia, não. Os que padecem de tantas outras questões, patologias, porque as outras enfermidades continuam. Porque as angústias do desafio existencial prosseguem. Porque o orgulho, a vaidade, o descontentamento, a frustração, a amargura continua a existir na intimidade da alma como antes. Então, se nós nos abraçarmos com esta mensagem, que não está constituída de uma religião institucionalizada, oficializada, mas uma proposta que expandamos a nossa intimidade religiosa, uma consciência que se expande para sentir melhor Deus, para sentir como Deus canta na nossa intimidade, como Ele vela por nós, e passamos a entender a frase paulínea, a frase do grande apóstolo dos gentios: estamos mergulhados em Deus. Nós nos movimentamos no pensamento de Deus. Nós fazemos parte do corpo mental divino, das irradiações mentais de Deus, que são os fluidos constitutivos do universo. O fluido cósmico universal, a matéria elementar primitiva, que está colocada em O Livro dos Espíritos, é a irradiação do pensamento de Deus. E André Luiz lembra isso perfeitamente na obra Evolução em Dois Mundos, dizendo-nos que o fluido cósmico universal é o hálito de Deus, é o hausto divino. Portanto, nós fazemos parte das estruturas do pensamento divino. Nós nos movimentamos na divindade, e a divindade constitui o nosso ser, é a nossa natureza. Olha que alegria, meus amigos. Que bênção sabermos que a nossa constituição é divina. No meio de toda a turbulência, nós não nos recordamos disto. Nos entregamos ao desespero. Nos abatemos em função das tristezas. Tornamos-nos vítimas da melancolia. Nos encarceramos nas grades, nas prisões do desespero, da desesperança. E, no entanto, se nos recordássemos da nossa constituição e da nossa finalidade, não nos deixaríamos entregues à perturbação das sombras. Nos acenderíamos
através da meditação sadia, através da oração que nos leva ao mergulho na fonte sagrada da vida, o pensamento de Deus, e entregando as nossas mãos no exercício do bem, sentiríamos refletir através de nós esta mensagem fantástica, esta mensagem monumental, a mensagem do amor. Jesus deseja pousar as suas mãos em nossas mãos e através dela penetrar aonde exista uma lágrima para enxugá-la, estender a nossa mão e levantar o mais atormentado e o mais infeliz e abraçá-lo. Se alguém te obriga a caminhar 1000 passos, caminha 2000 com ele. Que interpretação podemos dar? Obrigar a caminhar 1000 passos é quando o irmão nos pede algo, um pedaço de pão, uma roupa, ou até mesmo o nosso ouvido para desabafarem. Torna-se um dever atender às necessidades do nosso próximo. Mas caminhar 2000 significa dar a ele mais do que ele pediu. Isto é caminhar 2000 passos. Ele pede um pedaço de pão e nós entregamos o pão, algo mais, e junto com o que estamos dando materialmente, entregamos nosso coração, nossa atenção para ele, o respeito a ele, que está naquela posição de nos pedir alguma coisa. É dar mais de nós mesmos. Isto é caminhar 2000 passos. Isto é fazer a outra criatura se sentir viva, que ele não é invisível. O fato de estar sofrendo e precisar de nós não o faz menor. Muitas vezes, caros amigos, queridas amigas que estão nos acompanhando aqui, muitas vezes aquele que nos pede algo muitas vezes pode ser uma alma muito mais avançada do que nós. Pode ser. Muitas vezes aquele que a gente pode ajudar, ao reencontrá-lo no mundo dos espíritos, verificamos que agora é o nosso momento de pedir a ele. Porque no mundo dos espíritos, aquele que nós auxiliamos da terra possui mais luz do que a gente. Era uma alma mais nobre, que estava exercitando a humildade. E aí muitas vezes o benfeitor da terra se torna aquele que vai pedir ao beneficiado do mundo as honras e o amparo de sua luz para as nossas necessidades. Então tudo isso feito com alegria. Quando se fala em caridade no nosso meio, olha, o que é caridade? Caridade é o amor que se torna concreto. É o amor que sai do coração. Porque você pode amar, mas ele não sai do coração. Ele fica lá dentro. Mas quando a gente age em benefício de alguém que precisa, o amor está saindo do nosso coração para as nossas mãos, se transformando em atitude. E a caridade é feliz. Por isso que o bem que a gente faz ao outro nos faz bem. Nos sentimos leves, nos sentimos bem. Porque esta é a essência do amor, produzir felicidade. O amor produz felicidade em quem é beneficiado pelo nosso amor. Mas quem ama é o primeiro a ser beneficiado. Antes do outro que eu amo, sou eu que estou amando o beneficiado primeiro. Porque o próprio organismo, quando nós estamos na Terra e amamos, o próprio organismo nosso desencadeia uma resposta bioquímica extremamente leve e poderosa, gerando a sensação de bem-estar, de contentamento. Isso é próprio de quem ama. É próprio da atitude do bem. É próprio de quem se abre para as bênçãos da vida. Então é dessa forma que nós vamos conquistando a consciência de que o Evangelho é uma apoteose feliz. Ah, agora, meus amigos, eu me recordei. Eu até tinha pensado em falar nele e me lembrei agora que também é outro belo exemplo para todos nós nos dias de hoje, nós que somos cristãos, no período ainda difícil da humanidade, no período ainda cheio de dificuldade, aparece
o grande compositor de música clássica, Johann Sebastian Bach. E Bach compõe uma peça monumental que entraria para a história das artes humanas, cujo título é Jesus, a alegria dos homens. Numa época em que ainda se possuía muita soturnidade, muito carranquismo, Bach, com a sua genialidade, traz a sua peça musical e a batiza Jesus, a alegria dos homens. Me fazendo recordar que Chico Xavier, certa feita, estava ele recortando imagens de Jesus quando era garoto na sua casa. E o seu pai, olhando que Chico estava cortando as gravuras com a imagem de Jesus, fez uma pergunta assim meio displicente. Ô Chico, que nome Jesus deve ter no céu? Chico olhou para o pai e disse, meu pai, eu acho que o nome de Jesus no céu é alegria. Porque aonde ele se faz presente, o sofredor sorri e o que padece sente-se feliz. Olha que coisa linda. E é verdade. A presença do amor, onde pontifica, faz feliz. Quando estamos num local que chega uma pessoa admirável, notável pelos sentimentos, pela nobreza de caráter, pela grandeza dos sentimentos, as pessoas não sabem muitas vezes definir, mas sentem que uma aura diferenciada está tornando aquele ambiente diferenciado, elétrico, eletrizante e balsâmico ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que sentem uma energia poderosa, a energia do amor, sentem também um bálsamo na alma, como se um orvalho transcendental, luminífero, descesse sobre as nossas feridas. Falam os que a conheceram, que aonde a Madre Teresa de Calcutá chegava, a atmosfera se modificava. Quando ela foi receber um prêmio, me parece que na ONU, e ela, quando adentrou-se no auditório, as pessoas presentes disseram que muitos sentiram uma emoção profunda, vendo aquela mulher pequenina, magérrima, sulcada a sua face pelas lutas, e sentiram algo que não sabiam definir. Era a presença do amor. Era a presença do amor no meio da humanidade. A mesma coisa sentimos com Francisco Xavier, Francisco Cândido Xavier. A mesma coisa se apercebíamos quando Bezerra de Menezes estava na terra, a nossa irmã Dulce, a figura extraordinária de Mohandas Karachangandi e outras criaturas anônimas, não conhecidas da humanidade, mas que tinham e têm tanto amor. Então é esta alegria da alma, um raio de luz, é capaz de espantar muito de sombras. Um único raio de luz é suficiente para afastar muitas sombras. Ah, se nós acreditássemos mais nisto. A gente ainda valoriza tanto as sombras. Ainda nos detemos tanto na obsessão, tanto no que persegue, e esquecemos dos nossos guias, dos benfeitores, do nosso próprio potencial, de Jesus cuidando de todos nós que somos as suas ovelhas. Nós precisamos valorizar mais. Isso não quer dizer que nós desconheçamos a presença do mal, que o mal, na verdade, é a ausência do bem, mas que existe esta ausência. Não vamos nos alienar, porque devemos ser brandos, manso como as pombas, porém prudente como as serpentes. No entanto, nós nos abraçamos com esta realidade palpitante de que, mesmo reconhecendo que o mal existe em forma da ausência do bem, não podemos vitalizá-lo, porque o que nós precisamos é utilizar uma das leis mais profundas do universo, a lei de sintonia, para entrarmos em sintonia com as forças luminosas do mais alto, com as forças irradiantes dos espíritos nobres, e desta forma criarmos afinidade com a presença deles.
quando conseguimos atrair os bons espíritos para nos inspirar, para nos acompanhar no nosso dia a dia, para nos auxiliar na nossa fragilidade, o que é que acontece? A pessoa que procura sintonizar habitualmente com os bons espíritos, eles apresentam em geral uma certa serenidade, uma certa paz de espírito, que se reflete através da sua aura, do seu campo magnético, do seu campo mental, e irradiando-se em volta como força expandida, porque aquele que ama, o que cultiva bons pensamentos, sentimentos mais nobres, os fluidos da sua atmosfera espiritual são fluidos de frequência vibratória acelerada e fluidos leves que se expandem e, em expandindo, alcança outras criaturas. E alcançando outras criaturas, renova o ambiente em volta, propiciando estímulos de coragem e determinação a quem deseja se tornar melhor. Um coração bom contagia os outros para que os outros tentem também ser bom. Conviver com os bons produz um contágio para que a gente também deseje ser bom. Isso faz parte da interação fluídica. Isso faz parte da interação magnética, energética, mental, espiritual. Há uma interação da mesma forma como os nobres espíritos interagem com as nossas forças. Também nós, com a nossa energia, interagimos com os outros, podendo ajudar os outros mesmo em silêncio, só com a nossa presença de calma, só com a nossa presença serena, harmônica. Nestes dias atuais, por que não lembrarmos mais da alegria de viver? Ah, mas como vamos lembrar com tanta gente morrendo disso, daquilo? Gente, não estamos pedindo para que a gente seja indiferente às desencarnações coletivas. Mas temos condições de encarar a situação com a compreensão exata. E mais, já há tanta dor, já há tanto sofrimento. A melhor forma de sermos úteis é tentar minimizar essas dores, fazer com que mais pessoas, em olhando a nossa face, em ouvindo o nosso discurso, em observando as nossas atitudes, acreditem na vida e acreditem em Deus. Não percam a esperança no meio da tempestade, porque a tempestade é passageira, ela está passando. E quando a tempestade passa, quanto mais relâmpagos e trovões ela apresenta, mais a atmosfera fica saneada. É lei da natureza. Toda tempestade ricamente elétrica, ou seja, quanto mais relâmpagos, maior a limpeza na atmosfera planetária. Da mesma forma, na nossa vida moral, na vida moral da coletividade humana. Então vamos fazer uma corrente de coisas felizes. Quando tantos estão perturbados, chocados, irritados, nervosos, agressivos, odientos, quando tantos estão cultivando desajustes e desequilíbrio, vamos trazer a alegria dos homens, Jesus, na nossa sinceridade de emoções e sentimentos, sendo solidários com os outros, levando a palavra de ânimo àquele que está abatido, passando a mensagem de confiança para o que está infectado, enxugando a lágrima, dizendo, amanhã é outro dia, tudo estará melhor. Não é simplesmente uma palavra de efeito, é uma consciência do processo evolutivo de todas as coisas. Isto é consciência do processo evolutivo. Por isto, os que seguem a Jesus, mesmo no meio da tormenta, seguem com a fisionomia serena e confiante, e com a alma em júbilo pela certeza das luzes que nos aguardam mais adiante. A todos nós, estamos caminhando para perceber qual é o sentido de todas as coisas. Estamos caminhando para perceber aonde nós vamos chegar, para onde estamos indo. E o Espiritismo nos mostra que nós estamos caminhando para a plenitude, que nós estamos indo para a luz.
Mas indo para a luz não é só no sentido da gente ir para algum lugar, mas é no sentido de irmos para dentro de nós, porque a luz está dentro de nós. Ir para a luz não é uma questão geográfica, espacial, é uma questão vibratória. Quando eu digo ir, estamos indo para a luz. Não estou falando no espaço que nós vamos atravessar para chegar num lugar que tem luz, porque todo lugar tem luz, todo lugar vem de Deus. Eu estou falando que é um local vibratório, um estado de ser. É uma dimensão que nós construímos pela natureza que abraçamos, pelas verdades que nós estamos fruindo, pelo anseio, pelo desejo de produzir o melhor. Os espíritos dizem, e estão espalhando isto através de médiuns sérios, equilibrados e dedicados, falam-nos dos grandes desafios da atualidade, mas também nos dizem das grandes perspectivas para a nossa coletividade. Muita coisa linda está sendo preparada para o ser humano. Já está acontecendo, mas outras tantas estão sendo organizadas para o futuro breve, próximo da nossa civilização. Talvez só no período em que Jesus esteve na Terra, no período em que o Espiritismo veio ao mundo, no período da Renascença e das duas grandes guerras mundiais, nosso planeta tenha recebido tantas legiões de espíritos poderosos e luminosos como neste período da pandemia. São legiões que vêm das altas esferas para amparar a humanidade, para receber os que desencarnam, para inocular esperança, para injetar bom ânimo em todos nós, porque é uma travessia, é uma trajetória para alcançarmos adiante a beleza de uma vida mais feliz. É para onde nós estamos seguindo. A beleza de uma vida mais feliz. Uma era nova, uma consciência renovada da humanidade, com reencarne de espíritos mais belos, mais preparados, mais espiritualizados, que formatarão uma sociedade transformada e transformadora, produzindo tudo aquilo que nós anelamos e ansiamos. Daqui a algumas décadas, a Terra já estará penetrando na faixa definitiva da regeneração, de ser um mundo regenerado, concretizando isto pelos séculos vindouros. Então tenhamos nós bom ânimo. Tenhamos nós a gratidão, porque a gratidão é expressão de amor. Gratidão é expressão de exercício de humildade. Gratidão à vida que temos, à família que temos, aos amigos que nos acompanham. A bênção de estarmos na Terra neste momento histórico com o conhecimento do Espiritismo, com Jesus de volta, com toda a beleza, com toda a riqueza, com toda a grandeza. Sim, nós precisamos construir a regeneração agora aqui dentro da gente. O mundo regenerado não é um lugar para onde a gente vai, é um lugar que nós tornamos em nós. Esta é a nossa contribuição para o mundo melhor que se aproxima. Não estamos sozinhos, meus amigos. A nossa querida amiga espiritual Marta, ela nos fala que as dores eram para ser mais amplas, mas duas coisas fizeram com que os nossos sofrimentos neste período apocalíptico diminuíssem. Primeiro, a intercessão do amor do Cristo por nós. E segundo, todo o bem que milhões vêm fazendo no planeta de 2 séculos para os dias de agora, numa construção cada vez maior do bem. Isso a gente nunca lembra. Quando eu tive a oportunidade de psicografar essa mensagem, eu fiquei parado pensando, e aí associei com uma mensagem que o Divaldo recebeu de Joana de Ângeles. Nunca se fez tanto bem na Terra como hoje em dia. E é verdade. Nunca na história do nosso planeta, isso é estatístico, nunca se produziu tanto bem, se consolou tantas vidas,
se amparou tantos necessitados, se cuidou tanto da natureza, se cuidou dos animais como nos dias de hoje. E quando eu falo dias de hoje, não é só o agora, é de uns boas décadas para os dias de hoje. O amor cobre a multidão de pecados. E muitos estão amando. Por que eu vou só me deter nos que odeiam? Por que eu vou me deter apenas naquilo que magoa, quando existe tanta coisa que alivia? Por que eu vou apenas ficar preso à indiferença ou ao coração enrijecido de um ou de outro irmão de caminhada, se à minha volta tantos corações parecem sóis, iluminando vidas? Por que eu vou esquecer aquela palavra amiga que me amparou no momento difícil? Ou aquele outro que atravessou as ruas para amparar o seu vizinho? Ou aquele movimento que mata a fome de dezenas de pessoas no meio das ruas? Ou aquele abrigo que se ergue para amparar os sem-tetos da existência? Por que é que eu não vou me recordar agora que nunca Jesus esteve tão presente na face da terra como nos dias de hoje? Agora, não apenas através dos homens, mas intensamente também através dos espíritos, que sempre estiveram presentes. Mas à medida que os anos passam em direção à Era Nova, estreitam-se os laços entre o mundo espiritual e o mundo físico. E o intercâmbio sadio, não vou me deter no intercâmbio atormentado, que também existe, mas o intercâmbio sadio cresce através das intuições e das inspirações dos nobres espíritos. Nós somos poderes irradiantes. Nossa alma carrega capacidade vibratória magnífica e colossal na nossa intimidade. Nós temos uma mente que é um motor capaz de produzir um vórtice de alta frequência. O nosso coração possui uma capacidade de expansão do bem e do amor extraordinário. A ciência já descobriu que no nosso coração existem cerca de 50% de neurônios, significando dizer que o nosso coração tem o poder da inteligência. Olha que coisa linda! E que a aura nossa tem a aura completa e tem uma malha de energia em torno do nosso coração extremamente expandida, porque é o órgão que bate no ritmo do universo. O ritmo do nosso coração é o ritmo do universo. Não por acaso o coração é o símbolo do amor. Por isto, caros amigos, irmãos, companheiros do grupo Paulo e Estevão, amigos de várias localidades que estão participando conosco nesta live, nosso anseio, nosso desejo neste tema foi mostrar que podemos ser uma luz, por menor que seja, não importa, capaz de afastar um monte de sombras. Um pequenino raio de luz é suficiente para afastar muitas sombras. Basta um fósforo riscado num quarto escuro e ele se clareia. Basta uma vela num ambiente sem luz e passamos a enxergar. Então imaginem vocês o quanto, se nós acreditarmos isto, se nós nos abraçarmos com otimismo e com a alegria que é a mensagem do Cristo, o quanto poderemos fazer desaparecer de sombras a partir da nossa capacidade de amar. Colocando em prática nosso anseio, nossa vontade, nosso desejo. Não desanimemos. Temos todos os motivos para acreditar. Temos todos os motivos por sabermos que a vitória pertence à luz. É inderrogável. Nada pode deter a lei do progresso. Tudo progride, porque a lei do progresso é desejo de Deus. E Jesus à frente está conduzindo com perfeição para a concretização do planejamento dos céus, o caminhar da terra em direção ao mundo melhor. Tudo que Jesus prometeu, ele vem cumprindo. E a terra
vai se tornar a nova Jerusalém, a Jerusalém luminosa, porque é da sua vontade, é do plano do alto e é do poder infinito e soberano de Deus conseguir este objetivo. Não titubeemos, não nos entreguemos ao abatimento, jamais. Aquele que serve a Jesus e aquele que serve a grande causa da imortalidade que o Espiritismo traz à humanidade tem que estar de pé, fronte erguida, coração batendo forte e palpitante, palavra solta, anseio verdadeiro, calma e serenidade no meio da travessia, porque ele, o bom pastor, o poeta da Galileia, está no comando do nosso barco, está no comando da embarcação da terra, levando esta nave especial a nossas vidas, o planeta Terra, que nos recebeu tantas vezes em várias reencarnações, está levando o nosso planeta, a nossa humanidade, para que se torne mais um mundo feliz no universo infinito. A Terra ainda é um dos planetas onde a infelicidade pontifica, um dos poucos. Muitos, número muito maior já é de civilizações felizes. Nosso mundo vai se tornar mais um. Deus está no comando. Jesus é o grande pastor e nós com a oportunidade de servir. Quero agradecer aos amigos do Paulo e Estevão, a todos vocês que estão conosco nesta noite, a todos que dedicaram seu tempo para nos ouvir. Quero demonstrar minha gratidão profunda, a minha saudade da terra de Iracema, a minha saudade desta cidade luz que é Fortaleza, esperando muito em breve estar aí com tantos amigos do Ceará, os amigos das várias cidades onde eu já tive a oportunidade de proferir palestras, Canidé, São Francisco, Milagres, Missão Velhas, Crato, Juazeiro, Barbalha, enfim, Fortaleza, a alegria de estar nesta terra maravilhosa que está aqui no meu coração. Muito obrigado a vocês. Que Deus ilumine a todos, preencha suas vidas de esperança, carregue suas almas num colo do útero divino e sejamos todos felizes, com esta felicidade própria dos filhos da luz. Nós somos os filhos da luz e o que nos espera não podemos nem imaginar. Quanta beleza, quanta grandeza, quanta felicidade nos aguarda. Nós vamos chegar lá, meus amigos. Que Deus conforte os vitimados pelo coronavírus de todo o planeta. Que Deus conforte e ampare os familiares que aqui ficaram. E ampare aqueles que chegam na dimensão espiritual. E a nós prossigamos, vivendo e amando, servindo e compreendendo, perdoando e esquecendo todo o mal. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço. Fiquemos em paz.